Graça e paz, queridos. Hoje vamos meditar uma porção muito conhecida da palavra de Deus, que é Isaías capítulo 6. E diz-nos o seguinte, a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Vamos fazer um parênteses aqui e pensar um pouquinho no que estava acontecendo. O país estava em tremenda comoção nacional. Havia luto nacional, porque o rei Uzias havia sido um bom rei para a nação. Bem verdade que no final ele não foi tão bom, digamos assim, para consigo mesmo. Mas a nação o amava e tinha muita esperança nele. E agora, nesse ano, ele tinha morrido e havia uma insegurança nacional. Como vai ser nosso futuro? Será que o filho dele vai reinar como ele de fato reinou? Se você quiser saber mais sobre o rei Uzias, vá para 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos só dar uma passada rapidinha no que diz lá. Diz que o rei Uzias começou a reinar com 16 anos. Muito novo, né? Isso me leva a pensar que nos dias de hoje, talvez você não concorde comigo, mas nos dias de hoje, os jovens, por vezes, são muito jovens para assumir determinadas responsabilidades e até as consequências de seus atos. Eles são muito jovens para determinadas coisas. Por outro lado, eles não são jovens para cometer determinados atos. Isso é interessante, não te parece? Muitos reis começaram a reinar muito cedo. Entre eles, o rei Uzias começou a reinar com 16 anos e reinou por 52 anos. E para a nação ele fez um bom reinado. Se você conferir em 2 Crônicas, você vai ver que enquanto o rei Uzias buscou ao Senhor, ele começou o seu reinado buscando ao Senhor. E esse é o segredo para qualquer vitória. Buscar ao Senhor. E buscar enquanto se pode achar. O rei Uzias começou o seu reinado buscando ao Senhor. E ele estava, digamos assim, andando, sendo discipulado, vamos usar essa palavrinha, sendo discipulado por Zacarias. E Zacarias era um homem sábio, um homem temente a Deus. E enquanto ele assim o fez, seu reinado prosperou. Deus o abençoou. Entretanto, lá no final, a Bíblia fala, no mesmo 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala que quando o rei Uzias ficou poderoso, ele esqueceu de Deus. Esse é o perigo, E aí Deus o feriu com lepra, e ele foi morrendo aos poucos. Foi afastado, foi morar numa casa sozinho. Eu fico imaginando a solidão, o desespero daquele homem que era tão popular, tão querido pela nação. E enfim, ele foi consumido pela lepra e morreu. E voltamos agora para Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, repetindo, comoção nacional, luto nacional, incerteza. Mas Isaías vai ao templo orar. Fica a dica para onde devemos ir quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão boas. Isaías foi ao templo orar e lá ele teve uma visão como ele nunca tinha visto. Ele diz que ele viu o Senhor, lembrando, o trono da terra estava vazio. Havia incerteza, insegurança, luto. Mas Isaías, quando chega ao templo para orar, ele vê o trono dos céus. Eu vi o Senhor, diz ele, assentado sobre um alto e sublime trono. Não era qualquer trono, não era qualquer cadeira. Quem senta no trono é rei. Isaías viu a majestade, a soberania, a supremacia do Senhor. Nesse âmbito horizontal, tudo pode estar um caos para você, uma incerteza. Mas você não pode perder de vista que há um rei que reina, de fato reina sobre tudo e sobre todos.
Ele é rei. O trono do universo. Do universo. E olha que o universo é vasto. Não está vazio. Deus reina. Deus reina e como rei, soberano e supremo, juiz de toda a terra, ele tem a palavra final. Portanto, não se desespere. Não se desespere nesses dias. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque Ele reina. Seus olhos não estão fechados. Suas mãos não estão encolhidas. O Senhor reina. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas vestes, porque são vestes reais, enchiam o templo. E anjos, serafins, voavam por todos os lados. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do quê? Não te chama a atenção? É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Tudo em Deus é santo. A bondade de Deus é santa. A justiça de Deus é santa. E Ele é o Senhor dos exércitos. O Rei que reina é Senhor dos exércitos. Confie nele, não desvie seus olhos dele. Enquanto os anjos clamavam isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, as bases do templo se moveram. A voz dos anjos, a voz dos que clamavam. Queridos, muitas vezes, para despertarmos, precisamos de coisas que abalem a nossa religiosidade. Quando tudo está bem, quando o mar está calmo, é fácil navegar. Mas seremos testados na nossa capacidade de navegação, digamos assim, quando o mar está bravo. E foi no meio de um mar bravo e tempestuoso que os discípulos de Jesus o viram acalmando a tempestade, dizendo: vento, ondas, voltem para o seu lugar, porque Deus é o Rei do universo. O Senhor dos exércitos reina sobre toda a terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nada passa desapercebido aos seus olhos. Muitas vezes, repito, precisamos de coisas que, como Isaías aqui vivenciou, abalem a religiosidade de onde estamos colocando nossas bases. Eu creio que este é um tempo que vivemos no Brasil, que nossas bases estão balançando. Há medo, há insegurança, há todo tipo de coisa. E eu queria te dizer, não se apavore com o que você vê no horizonte. Confie no Senhor. Deus reina e em tudo Ele tem um propósito. E Ele fala no Salmo 32 para mim e para você: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Olhe para mim e sereis iluminados, diz o Senhor. Eu acredito que muitos dos que estão me assistindo nesse momento são de uma geração em que os pais não precisavam abrir sua boca, bastava olhar e o filho já entendia. O Senhor está nos dizendo isso no Salmo 32. Eu vou te instruir debaixo das minhas vistas. Olhe para mim e você vai entender o que está acontecendo. Mas se olharmos somente para o horizonte, a linha do horizonte, vamos ficar apavorados, como muitos estão nesse momento. O Senhor reina. O trono da terra pode parecer instável nesse momento, mas há um trono cheio da glória, porque o Senhor dos exércitos, que é santo, 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 governa as nações. Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz justo e Ele há de nos salvar. Confie no Senhor, não temas, crê somente. Que o Senhor te ilumine seu coração, ilumine sua alma e te leve
a enxergar grandes e maravilhosas coisas que o Senhor está e ainda fará nessa nação verde e amarela. Que Deus nos abençoe e nos guarde debaixo das suas asas. É lugar seguro. Deus te abençoe.